Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Ingrácio Advocacia. Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista em Direito Previdenciário do Ingrácio Advocacia, um escritório especializado em Direito Previdenciário há mais de 19 anos. E hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre período de graça, né? Já dando um spoiler, o que é período de graça? A dúvida que eu recebo com muita frequência é como saber se eu tenho qualidade de segurado. E essa é uma informação extremamente importante porque a qualidade de segurado é um dos principais requisitos para que se tenha direito aos benefícios previdenciários. Então, muitos tem essas dúvidas, poxa, mas e se eu parei de trabalhar? E se eu não estou trabalhando? Se eu não estou recebendo um benefício? Eu mantenho os meus direitos perante o INSS? Porque uma coisa é quando você está fazendo as suas contribuições, né? Lógico, desde que essas contribuições sejam válidas, estejam sendo feitas dentro do prazo, respeitando o valor mínimo legal, se tem uma segurança de que você tem uma cobertura por parte do INSS. Mas e quando você não está fazendo o pagamento dessas contribuições? Será que você pode ainda receber um benefício? Nessa live você vai entender que é possível sim, em quais casos isso é possível e em quais casos isso já não é mais. Então hoje nós vamos conversar sobre qualidade de segurado, como você descobre se você possui essa qualidade de segurado, garantindo, né, tendo uma cobertura por parte do INSS em caso de uma necessidade. Então, fica comigo até o final dessa live para você entender, primeiro, 3 garantias de que você tem qualidade de segurado, o que é o período de graça que eu mencionei já no início da nossa live, como descobrir se você está nesse período de graça, se por acaso essa é uma hipótese que você se encaixa. E o que fazer se o seu período de graça acabou. Ao final da live, a gente parte para o momento de dúvidas ao vivo. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualidade de segurado ou sobre algum benefício previdenciário, já manda aqui para mim nos comentários que no final a gente conversa. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para que você não perca nenhum dos conteúdos que a gente compartilha por aqui. Se você trabalha com direito previdenciário e quer acompanhar mais sobre a rotina da advocacia, me segue lá no Instagram também, o @ aparece aqui logo acima do nosso e-mail de contato do Ingrácio Advocacia. Então, primeiro, vamos entender quais são essas 3 garantias de que você tem qualidade de segurado, né? Afinal, quem tem qualidade de segurado? O que é essa qualidade de segurado? É um pressuposto, né? É uma condição que você tem quando você é geralmente um contribuinte ativo do INSS, quando você é filiado ao INSS e por isso pode ser elegível a um benefício previdenciário. Mas essa qualidade de segurado, ela pode acontecer em 3 hipóteses. Não é obrigatório que você esteja contribuindo para o INSS. Essa é apenas uma das hipóteses em que você tem a sua qualidade de segurado. Os benefícios que um segurado tem direito são vários. Destaco aqui: possibilidade de se aposentar, possibilidade de eventualmente uma pensão por morte para os seus dependentes, eventualmente um benefício por incapacidade. Vai que você fica doente, precisa ficar afastado por um tempo, não tem condições de exercer as suas atividades, né? Aquelas atividades que você exerce no dia a dia. O INSS traz essa cobertura quando você possui qualidade de segurado. Além disso, salário maternidade, né? Dentre tantas outras hipóteses aí que a gente tem de benefícios que estão atrelados à qualidade de segurado. Então, é um requisito muito importante. Então, primeira hipótese em que você tem essa qualidade de segurado, né? Uma garantia. Se você é um contribuinte, se você faz o recolhimento das suas contribuições previdenciárias, seja você um empregado CLT, um empregado doméstico, um trabalhador avulso, um facultativo, um contribuinte individual, um autônomo, um empresário, um microempreendedor individual, todas essas categorias, se estão realizando o recolhimento da contribuição previdenciária,
tem qualidade de segurado. Segunda hipótese que a gente tem é se você está recebendo algum benefício previdenciário. Só que a gente tem uma exceção, que é o caso do auxílio acidente. Por quê? Porque auxílio acidente, ele é um benefício que ele tem um caráter indenizatório. Então, o auxílio acidente, o segurado pode ter direito quando ocorre algum acidente e ele fica com uma sequela que traz uma redução na sua capacidade laborativa. Então, perceba, a gente não está falando de alguém que fica incapaz, mas alguém que, por algum acidente, teve uma redução na sua capacidade laborativa. E aí, isso faz com que o segurado possa receber esse auxílio acidente, que vem como uma espécie de indenização, já que houve essa perda. Então, se você está recebendo ali um benefício previdenciário, você é um segurado. O que só não vai garantir essa qualidade de segurado é no caso do auxílio acidente, tá? E aí a terceira hipótese é se você está no período de graça. E agora, provavelmente, você está se perguntando, poxa, mas o que é esse período de graça? Como que funciona? Eu nunca ouvi falar. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar. Mas o período de graça, pensem que o nome, ele já diz tudo. Por quê? É um período em que você mantém a sua qualidade de segurado de graça, ou seja, sem que você precise estar fazendo recolhimento de contribuição previdenciária ou recebendo um benefício. Ainda que você não esteja nessas situações, ou seja, a gente não está falando de nenhum valor, seja que você está pagando ou recebendo a título de benefício. Mas ainda assim, de graça, você mantém essa sua condição perante o INSS. E a lei, ela traz para a gente prazos que eles vão variar entre 3 meses até 36 meses, é o máximo de período de graça que é possível. Mas percebam que não é todo mundo que tem direito a esses 36 meses. A gente tem que entender que cada situação vai dar direito a um período de graça específico. Então, quando a gente fala de um segurado, por exemplo, facultativo, aquele que não exerce atividade remunerada, mas que contribui por opção própria. Esse é um caso em que existe um período de graça de 6 meses. Então, durante 6 meses, ainda que o facultativo não faça o recolhimento das suas contribuições, não contribua para o INSS, ainda assim, ele mantém a sua qualidade de segurado. Isso significa que, se o facultativo ficar 3, 4, até 6 meses sem contribuir, e nesse intervalo, né, não pode passar dos 6 meses, mas nesse intervalo, ficar doente, precisar de um benefício, ou se o pior acontece, se vem a falecer, ele tem a qualidade de segurado, e o seu dependente, no caso de uma pensão por morte, pode solicitar uma pensão. Claro, desde que atendidos os demais requisitos, né? Quando a gente fala aí de pensão por morte, qualidade de segurado não é o único requisito que tem que ser analisado, mas é um dos principais. Então, a gente tem um prazo de 6 meses. Já se a gente fala do segurado que ingressou no serviço militar, né? Aquele que se alistou, aí a gente tem um período de graça de 3 meses. É o menor prazo que existe, 3 meses. O segundo menor que a gente tem é o facultativo e a partir de então a gente tem que analisar o prazo ali de 12 meses. Então, no caso dos segurados obrigatórios, né, aqueles segurados que são obrigados a recolher contribuição previdenciária para o INSS, o empregado CLT, empregado doméstico, contribuinte individual, né, trago aqui alguns exemplos, estes já de cara, a partir do momento em que eles deixam de recolher a contribuição, eles têm direito a 12 meses de período de graça. Só que a lei traz hipóteses de extensão desse período de graça. Como que funciona? A lei determina que,
Se o segurado fez mais de 120 contribuições mensais, né, que vai equivaler aí a 10 anos, sem ter perdido a qualidade de segurado, então tem direito a uma prorrogação de mais 12 meses. Então, esses 12 meses iniciais passam a ser de 24 meses. E a lei ainda traz uma terceira possibilidade de extensão de 12 meses, que é no caso do segurado comprovar, o segurado obrigatório, comprovar uma situação de desemprego involuntário. Então, imagine alguém que era um empregado, que saiu da empresa em que trabalhava. Ele trabalhou durante 20 anos de forma ininterrupta, nunca deixou de ter suas contribuições. E ele foi mandado embora, recebeu ali o seguro-desemprego. Então, vejam, ele era um segurado obrigatório? Sim. Ele teve mais de 10 anos sem perder a qualidade de segurado? Sim, também, né? Ele era um empregado, 20 anos com recolhimento de contribuição. Ele foi mandado embora, ele recebeu um seguro-desemprego. Ele estava numa situação de desemprego involuntário, ele não estava desempregado por opção própria. Ele foi mandado embora, né? Ele não tinha como estar trabalhando. Então, a gente tem as 3 hipóteses. Isso significa que este segurado vai ter direito a 36 meses de período de graça. Quando a gente fala de 36 meses, a gente está falando de 3 anos sem fazer o pagamento de contribuição previdenciária e mantendo todos os seus direitos perante o INSS. Essa é a situação de boa parte dos segurados. Se por um acaso você era um empregado, né, era um segurado obrigatório, deixou de fazer suas contribuições, você não tem 10 anos sem perder a qualidade de segurado, porque foi tendo vários intervalos longos ao longo da vida. Mas você comprova a situação de desemprego involuntário, que inclusive é possível para quem é contribuinte individual. Eu trago o exemplo do empregado, porque é o mais comum, mas no do contribuinte individual também pode ser aplicado. Então, você vai ter direito a um adicional de 12 meses. Né? Não são requisitos que têm que ser observados nessa ordem. Então, vai aumentar para 24 se teve 10 anos sem perder qualidade de segurado, e vai aumentar para 36. Pode ser que você não tenha esses 10 anos sem perder. E aí você vai verificar se cumpre o outro requisito para essa extensão de mais 12 meses. Então, percebam que a gente passa ao todo, né, de 3 meses até 36 meses, que seria o equivalente a 3 anos de período de graça, em que você mantém a sua condição de segurado e a cobertura por parte do INSS de graça, ou seja, sem ter que fazer o pagamento de contribuição. E ainda melhora, tá? Por quê? Porque para você entender se você está dentro do período de graça, você tem que entender como funciona essa contagem desse prazo. E eu já te adianto que a contagem ela é muito benéfica, porque na realidade todo mundo ganha 1 mês e 15 dias, né? Ganha um adicional ali de 45 dias na hora que se vai fazer a contagem do período de graça. Por quê? Imaginem que primeiro passo, né, para você entender o seu período de graça e como funciona no seu caso, né, quando acaba, quando que você deixa de ser um segurado do INSS ou uma segurada. Primeiro passo, você vai ter que analisar qual é o período de graça que você tem direito. Se você tem direito a 3, 6, 12, 24 ou 36 meses. Esse é o primeiro passo. E eu já te expliquei como você sabe, né, qual é o seu prazo dependendo da sua situação. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai adicionar um mês cheio. Então, você vai iniciar ali no próximo mês essa contagem e vai adicionar um mês cheio. Feito isso, você ainda vai adicionar um prazo de 15 dias. Então, a gente tem aí um adicional de ao todo 45 dias. E eu vou te explicar o porquê disso. Por quê? Quando a gente vai fazer o recolhimento da contribuição previdenciária,
se você não souber agora, você vai saber. A contribuição de um mês, ela vai vencer no mês seguinte. Então, hoje, aqui nós estamos no dia 25 de julho. Então, quem for fazer o pagamento da contribuição de julho, tem até o dia 15 de agosto para pagar essa guia em dia. Então, até 15 de agosto se paga o mês de julho ainda em dia. Se por um acaso o dia 15 cair em um final de semana ou um dia que não houver expediente bancário, esse prazo ele pode ou se prorrogar para o próximo dia útil ou antecipar para o dia útil anterior. Tem que verificar a sua situação. Eu nunca recomendo para cliente, para segurado, para amigo, para familiar, que deixe para pagar no último dia. Por mais que caia no final de semana e possa ter um prazo a mais, paguem com antecedência. É melhor se prevenir do que perder a qualidade de segurado. Então, tendo esse prazo para o pagamento, é por isso que na hora de contar o período de graça, você vai dar esse 1 mês e 15 dias a mais. Porque o prazo ele vai iniciar no mês seguinte, né? E quando você adicionar esse período todo de período de graça que você tem que analisar quando vence a contribuição do último mês. E é por isso que em todas as contagens o segurado ganha 45 dias. Agora, digamos que o dia 15 caiu em um dia de semana, um dia útil normal, e o segurado não fez o pagamento. Então, no dia imediatamente posterior, né, via de regra, no dia 16, o segurado perde a qualidade de segurado. E isso é um problemão. Por quê? Porque recuperar a qualidade de segurado só por recuperar é uma coisa, né? Eu deixei de contribuir para o INSS, mas eu vou fazer uma contribuição e eu vou recuperar minha qualidade de segurado. Ok. Só que para as aposentadorias, na verdade, né, tirando a aposentadoria por incapacidade, você não precisa ter qualidade de segurado quando você vai pedir, com exceção da rural, né? Mas aqui a gente está falando das regras comuns. Onde você precisa ter qualidade de segurado? Por exemplo, em um benefício por incapacidade, em um salário maternidade. Só que, nesses casos, uma única contribuição não te resolve de nada. Então, antes de eu te explicar o porquê, eu quero compartilhar com você uma ferramenta muito útil e extremamente prática para você calcular o seu período de graça. Então, é uma calculadora do período de graça que está disponível no link, né? O link está aqui na descrição da live e eu vou compartilhar a tela com você. Só um momento, deixa só eu abrir aqui. Para compartilhar a calculadora. Vamos ver aqui. Só um pouco para eu localizar aqui e abrir a calculadora. Pronto. Olha só. Então, aqui a gente está com a calculadora da qualidade de segurado. É uma calculadora do cálculo jurídico que a gente disponibiliza no nosso site do Ingrácio. E aqui você vai ter que preencher algumas informações para que o sistema te indique qual é o seu período de graça. Então, o primeiro passo, a calculadora vai perguntar: já fez alguma contribuição para a Previdência? Já fiz. Em seguida,
vai ser perguntado se você parou de contribuir para a Previdência. Vamos dizer aqui que sim, né? Então, olha só, já fez alguma contribuição? Eu disse que sim. Se eu disser que não, o sistema já diz para mim, não tem qualidade de segurado. Mas ok, fiz já uma contribuição. Ah, você parou de contribuir para a Previdência? Sim. Mas e se eu disser que não? Se eu disser que não, o sistema já traz para mim a informação. Olha só, qualidade de segurado garantida, né? Por quê? Não parei de contribuir, enquanto eu contribuo, eu tenho a minha qualidade de segurado. Ok, mas vamos imaginar que eu parei de contribuir para a Previdência. Está recebendo algum benefício da Previdência? Sim. Vamos imaginar que eu estou recebendo. Recebe auxílio acidente? Se eu disser que sim, é o único benefício, então a gente vai ter que analisar outros fatores, porque como vocês aprenderam, auxílio acidente não mantém qualidade de segurado. Se eu falar, recebe auxílio acidente? Sim, mas recebo outro benefício acumulado. Então, quem recebe benefício, com exceção do auxílio acidente, também mantém a sua qualidade de segurado. Mas e se eu disser que não? Não recebo auxílio acidente, né? Não é auxílio acidente, a minha qualidade de segurado também está garantida, porque eu não recebo o auxílio acidente. Agora a gente volta. Está gozando de benefício da Previdência? Não. Por qual motivo o segurado interrompeu as contribuições? Contribuinte obrigatório que parou de contribuir, recebeu benefício que foi cessado, doença de segregação compulsória, detido ou recluso, incorporado às forças para serviço militar ou contribuinte facultativo que parou de contribuir. Vamos imaginar aqui que contribuinte obrigatório que parou de contribuir. E aí já vem a pergunta. Teve 120 ou mais contribuições sem perder a qualidade de segurado? Lembrando, 120 contribuições, 10 anos. Vamos dizer que eu tive. Eu tive, sim, 10 anos. E eu estive em uma situação de desemprego involuntário? Vamos imaginar que não. E aí o sistema vai perguntar, qual é a data da sua última contribuição? Vamos colocar aqui que a minha última contribuição foi no dia 10 de maio de 2020. E a gente vai ver o resultado. Olha só. Então, o sistema traz para mim. Olha só, 10 de maio eu teria direito a 24 meses. Por quê? Eu era uma segurada obrigatória e eu parei de contribuir para o INSS. Porém, eu estive em uma situação de desemprego involuntário. Eu tive 120 contribuições mensais sem perder a minha qualidade de segurado. Então, eu teria direito a 24 meses de qualidade de segurado. E aí, vejam só. Minha última contribuição foi em 10 de maio. Então, eu tenho que adicionar um mês cheio. Eu vou lá para junho, né? Vou adicionar o mês cheio de junho. E aí, eu tenho mais 15 dias. Mais 15 dias seria no dia 15 de julho. Só que hoje é dia 25. Então, hoje eu já teria perdido a minha qualidade de segurado. Então, vejam como essa calculadora ela é muito boa para ajudar vocês a entender qual é a sua situação atual perante o INSS. Se você tem a possibilidade de receber um benefício por incapacidade. Eu vou parar aqui o compartilhamento de tela. Ótimo, perfeito. Então, essa calculadora, ela vai dar um norte para vocês. Preciso alertá-los que a lei, ela traz algumas exceções, né, para alguns casos. Imagine aí de um facultativo, que o facultativo vai poder ter direito a um prazo um pouco maior.
Só que aí são situações bem específicas. E a minha recomendação, sem sombra de dúvidas, é que se você acredita que possa ser um caso de exceção, que consulte um advogado especialista da sua confiança. Porque sempre que se trata de exceções do direito previdenciário, tem que ser feita uma análise com muita atenção e muito cuidado, tá? Bom, então vamos imaginar. Você passou ali pela calculadora e você descobriu que já perdeu a sua qualidade de segurado. Calma, respira e vamos entender o que você tem que fazer para recuperar essa qualidade de segurado. Né? Então, primeiro, você precisa voltar a contribuir para o INSS o quanto antes, porque como eu já te expliquei, com uma contribuição você recupera essa condição perante o INSS, tá? Então, se você está desempregado, você vai ter que recolher como facultativo. Agora, se você voltar a trabalhar, então você não tem que se preocupar, porque o recolhimento ele é uma responsabilidade do empregador, né? Como um empregado CLT. Só que, se por um acaso você faz o pagamento de um mês, apenas um mês, né? E volta a contribuir. Você paga um mês e você fica doente e precisa de um benefício. Será que essa única contribuição vai te garantir? E a resposta é que, infelizmente, não. A lei, ela traz pra gente uma hipótese de que, para determinados benefícios, para que o segurado possa ter direito, ele vai ter que cumprir com metade da carência exigida. Então, no caso do benefício por incapacidade, são exigidos 12 meses de carência. Então, para que o segurado possa recuperar a sua qualidade, né, o segurado que não é mais segurado, para que ele possa recuperar a sua qualidade de segurado, ele vai ter que contribuir por 6 meses, que seria metade. Só que tem mais um porém. Por quê? Esse prazo, né, da carência pela metade, o que ele faz? Ele faz com que você possa aproveitar as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado. Então, se você fez 2 contribuições para o INSS e perdeu a qualidade, e aí quando você volta a contribuir, você contribui por mais 6, você não vai poder solicitar um benefício por incapacidade. Por quê? Essa regra reduzida te permite aproveitar as anteriores. Só que nesse exemplo, você teria 8 ao todo. Então, você não fecharia os 12 meses que são necessários. Entendam que essa regra da carência pela metade, né, que a gente vai ter no auxílio doença, no caso da aposentadoria por invalidez, no caso do auxílio reclusão e também no salário maternidade para as seguradas contribuintes individuais e facultativas. Essa possibilidade de cumprir com metade da carência para poder ter direito ao benefício e o fato gerador, né, isso tem que ser depois que recuperou, é para que você possa aproveitar as contribuições anteriores. E ao todo, você tem que somar o número total de meses de carência que é exigido na regra. Então, no caso do auxílio doença, é necessário 6 meses de carência, né, que seriam aí metade dos 12. Qual é a exceção? Exceção se for um portador de doença grave ou uma incapacidade decorrente de um acidente. No caso da aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, mesma coisa. Redução aí para 6 meses, mas se for uma doença grave, né, uma doença reconhecida como grave, ou se for uma incapacidade decorrente de acidente, também é uma exceção que não vai ser necessário, só precisa ter qualidade de segurado. Salário maternidade. Para contribuinte individual e para facultativa, são exigidos um total de 10 meses. Então, esse prazo da metade, ele é de 5 meses. E, por fim, no caso do auxílio reclusão, que, na realidade, né, não é um benefício destinado
ao detido, né? A quem tá preso. Ele é destinado aos familiares, aos dependentes, já que o segurado, estando preso, não consegue trazer a renda que ajuda aquela família nos seus gastos mensais. Então, o auxílio reclusão tem um prazo de 24 meses. Se perdeu a qualidade de segurado, para recuperar, tem que cumprir com metade, que seriam 12 meses, tá? Então, minha sugestão, em casos em que se tem dúvida sobre se você está no seu período de graça, né? Porque pode ser que você seja uma dessas exceções. Pode ser que você seja um segurado facultativo, mas que antes de contribuir como facultativo, você já tinha direito a usufruir de 36 meses de período de graça. A lei traz uma proteção para esses casos, porque seria muito injusto, né? Porque a pessoa faz uma contribuição como facultativa, ela perde 36 meses que teria direito e passa a ter direito a só 6. Então, a lei traz uma previsão que o segurado vai poder usar do período mais benéfico que teria na sua condição anterior. Mas, mais uma vez, aqui a gente está falando das exceções. Então, para você entender se está com qualidade de segurado, primeiro passo é utilizar essa calculadora. É uma ferramenta gratuita que a gente disponibiliza para vocês, para realmente vocês acompanharem a situação previdenciária. E isso é muito importante, né, quando a gente fala em qualidade de segurado, por quê? Como eu falei, qualidade de segurado não é um requisito para que você possa se aposentar. Você tem que fechar ali os requisitos de tempo, de idade, de carência, enfim, daí vai depender dos requisitos da regra. Mas onde realmente o bicho pega e aperta é quando a gente fala dos benefícios não programáveis. O que são esses? É o caso da pensão por morte, do benefício por incapacidade. Porque são situações que o segurado não se programa, ele não sabe qual é a data em que ele vai ficar doente, ele não sabe qual é a data em que ele vai vir a óbito. Só que se quando isso acontece, o segurado não tem, né? A pessoa, no caso, não tem qualidade de segurado, não há direito ao benefício, né? Não pode, porque não tinha qualidade de segurado. Mais uma vez, existem exceções? Existem. No caso do próprio benefício por incapacidade. Pode ser que você tenha sido diagnosticado com uma incapacidade em um momento em que você não tinha qualidade de segurado. Aí você voltou a contribuir para o INSS e foi em busca de um benefício. Será que você consegue receber? Até pode, só que você vai ter que comprovar que houve um agravamento da doença, um agravamento da sua condição desde a data em que você foi diagnosticado até a data em que recuperou a qualidade de segurado. Então, tem que comprovar um agravamento. Por quê? Porque a gente está falando de uma doença pré-existente ao teu ingresso no regime geral. Pensão por morte, mesma coisa. A gente tem uma exceção que permite que mesmo se o segurado vir a óbito e não tiver a qualidade de segurado, que os seus dependentes podem receber uma pensão. Esse é o caso de um segurado que venha a falecer, né? Um segurado não, uma pessoa que venha a falecer não tem qualidade de segurado, porém tinha completado os requisitos para alguma aposentadoria. Então, tinha uma espécie de direito adquirido a uma aposentadoria. Mesmo não tendo qualidade de segurado, se essa pessoa tinha fechado os requisitos para se aposentar, então os dependentes poderão receber uma pensão por morte. Mas, mais uma vez, vejam que aqui a gente já fala de situações que são um pouco mais complexas, que exigem uma análise aprofundada. E quem vai fazer essa análise aprofundada é um advogado especialista em direito previdenciário. Não procurem generalistas que atuam com todas as áreas, porque previdenciário, pessoal, é uma área muito específica, né? Eu sempre faço a relação com o médico. Então, imagine que quando você está com uma dor no braço, você procura um ortopedista, certo? Você não vai procurar um psiquiatra. É a mesma coisa, se você tem uma questão previdenciária, você vai procurar um advogado previdenciário. Então, vou dar uma olhada aqui nas dúvidas que foram enviadas.
Carlos Rios, faltam 3 meses para aposentar. Se deixar de pagar esses 3 meses, perco a qualidade de segurado? Carlos, não, tá? Porque se você for um facultativo, você tem 6 meses. Lógico, se você está contribuindo até agora, né? Se faltam 3 meses, mas no último mês você fez contribuição. Como facultativo, você tem pelo menos não, né? Via de regra, você tem 6 meses. E como um segurado obrigatório, pelo menos você tem 12 meses, tá? Mari Félix. Boa noite, doutora. Eu vou ficar no auxílio-doença por 24 meses. Sou MEI. Mantém a qualidade de segurado mesmo não pagando INSS? Sim, você mantém a qualidade de segurado enquanto estiver recebendo esse benefício por incapacidade. Ângela, vou fazer 65 anos em outubro. Em novembro, completo 15 anos. Posso me aposentar? Ângela, se você tiver todos os requisitos completos, sim. No caso da mulher, pelo menos 61 anos e 6 meses de idade, já tem. 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Se preencher os 3, pode se aposentar. Renato, boa tarde. Rita, boa tarde. Nilson. Doutora, verdade que contribuições em atraso não contam mais para a regra de 100%? Meio verdade. Isso acontece porque nós tivemos uma portaria do INSS, a portaria 1382 de 2021, que ela trouxe uma limitação aos pagamentos em atraso. Então, é uma portaria do INSS determinando que recolhimento em atraso não seria computado, né, aqueles recolhimentos feitos a partir de 1º de julho de 2020, não seriam computados para fim das regras de direito adquirido e das regras de pedágio, 50% e 100%. Então, o INSS, quando você vai pedir uma aposentadoria, ele não aceita. Porém, hoje, em sede de recurso no próprio INSS ou em pedido judicial, esses períodos de pagamento em atraso têm sido considerados. Mas eu não posso dizer para vocês que para sempre será. A gente tem que ir sempre acompanhando as decisões como elas vão sendo. Hoje, o Conselho de Recursos do INSS reconhece e na Justiça os juízes reconhecem, mas pode ser que amanhã ou depois isso mude. Então, sempre que envolve pagamento em atraso, tem que ter muito cuidado para não jogar dinheiro no lixo, tá? José Guzzo, boa tarde, doutora Celise, que Deus abençoe e tenhamos uma live esclarecedora. Roberto, tenho 55, já contribuí 19. Quando posso aposentar? Roberto, a princípio, quando você tiver com 65 anos, mas eu sugiro que você faça um planejamento previdenciário para ver se vale a pena pagar todos os meses ou se você paga com uma frequência mais espaçada. Entender realmente qual que é o melhor cenário para você, tá? Para não gastar dinheiro além do que o necessário. João, boa tarde, tenho 60 anos, tenho 12 de vigilante, mais 21 normal. Olha só, João, tem que fazer aí um planejamento, tá? Para entender quando que se aposenta, se já tem toda a documentação. Luiz, qual o telefone do escritório de vocês? Luiz, o e-mail aqui para contato tá na tela, tá? É o atendimento@ingrácio. Jair dos Reis, doutora, tenho dúvidas sobre a contribuição do 13º para aposentadoria. Como fica? São considerados os 12 meses do ano, né? Então, são consideradas as competências na hora que é feita o cálculo de aposentadoria, de janeiro a dezembro. Maria Elizabeth, muito satisfatórias suas explicações, obrigada. Eu que agradeço, Maria Elizabeth. Ângela, pago na carteira e no carnê, vou fazer 65. Ah, tá. É a Ângela que eu já respondi. João,
Boa noite. Estou trabalhando, mas dei entrada na aposentadoria. A empresa pode me mandar embora? João, depende de alguns fatores, né? Se você trabalha em condições especiais e vai se aposentar pela especial, sim, porque você não pode permanecer na atividade especial. Ou então, se você é um empregado público, os empregados públicos também têm que se desligar. Ou ainda, se você está buscando uma aposentadoria por invalidez, né? Quem é aposentado por invalidez não pode trabalhar. Se não for nenhuma dessas três hipóteses, então não tem que se falar em desligamento obrigatório. Mas aí é uma questão da empresa, né? Então você verificar com a empresa se eventualmente pelo fato de você estar se aposentando, mas não é algo que é obrigatório, tá? Deixa eu ver aqui. Otávio. Tenho 40 anos de contribuição e 58 anos de idade. Posso aposentar por pontos ou só com 60? Otávio, olha só, se você tem 40 anos de contribuição e 58 de idade, então você tem 98 pontos. O homem se aposenta agora em 2022 com 99 pontos, tá? Minha sugestão é que você faça um planejamento previdenciário, porque a gente está falando de uma vida de trabalho de 40 anos. É muito tempo para correr o risco de se aposentar com um valor mais baixo e ter um impacto negativo para o resto da vida. Ou às vezes esperar um valor mais alto que no fim das contas não vai valer a pena, porque você vai deixar de ganhar muito dinheiro com uma aposentadoria um pouco mais baixa mais antes. Então faça um planejamento previdenciário, tá? Deixa eu ver aqui. Opa. Wilfredo. Olá, doutora. Completei 35 agora de contribuição e tenho 55 de idade. Como no app diz que posso me aposentar ano que vem pela regra de 50%. Wilfredo, eu não confio no simulador e recomendo que você também não confie, tá? Primeiro porque o simulador traz as informações de uma forma bem confusa, que confunde a maioria dos segurados sobre quando pode se aposentar. A gente já fez vídeo aqui no canal, live, vídeos gravados, explicando por que o simulador não é confiável. E na última live ou último vídeo, eu trouxe inclusive uma calculadora de tempo de contribuição para você entender a sua situação. Ela é mais confiável do que o simulador do INSS, tá? Então, não acho uma boa você se planejar pela simulação. José Edinaldo, boa noite. Tenho 56 de idade, 33 de contribuição. Quando posso me aposentar? Tem que fazer planejamento, José. Ver se vale a pena fechar alguma regra de tempo de contribuição ou por idade. Juliana, doutora, posso solicitar as microfichas antes de 85 mesmo dando entrada na aposentadoria na via administrativa? Eu acredito que não tenha problema, tá, Juliana? Mas essas microfichas seriam para verificar os valores de contribuição que não vão entrar no cálculo da sua aposentadoria, a não ser que seja um caso de uma revisão da vida toda, que você tenha direito adquirido, né? Mas, via de regra, não vai ter tanta interferência, acredito eu. Márcia, qual a diferença entre contribuinte individual e o autônomo? Sou fisioterapeuta, posso pagar qualquer um dos dois? Grata. Márcia, é que o autônomo, né, a figura do autônomo que antes existia ali como um lançamento no CNIS, passou a ser contribuinte individual. Então, tanto o segurado que é o empresário, que antes aparecia empresário-empregador, vai aparecer no CNIS como contribuinte individual, tá? Acabou sendo unificado. Então, para fins de recolhimento de contribuição é a mesma coisa. Moisés, boa noite, doutora, tudo de bom para você? Moisés sempre aqui com a gente nas lives. Vamos ver aqui.
Boa noite. Regina, recebi um auxílio-doença agora em 2022, referente a 2021. E comecei agora a pagar a INSS como facultativo porque não estou mais trabalhando. Perdi ou ainda tenho direito de segurado? Obrigada. Regina, se você está recolhendo e as contribuições respeitam ali o limite mínimo legal, foram feitas dentro do prazo, então você tem qualidade de segurado, porque você é uma contribuinte do INSS, tá? Agora, se você paga tudo fora do prazo, paga em valor abaixo, aí pode ser que não estejam sendo computadas para nenhum fim. Malcolm, boa noite, doutora. Se eu abrir um MEI para voltar a ser segurado, essas contribuições somam as que já tive como CLT? E se eu voltar a trabalhar com CLT? Malcolm, olha só. Primeiro, abrir uma MEI só para fazer o pagamento de contribuição, eu não recomendo. Por quê? Você está abrindo uma empresa, né? E como MEI, não é só o recolhimento de contribuição que é devido, existem ali os impostos, ou o ISS ou o ICMS. É um valor baixo? É um valor baixo, mas ainda assim, tá? Eu não recomendo abrir MEI se de fato você não está trabalhando como MEI. Não acho que seja interessante, uma escolha interessante para o segurado. Mas se eventualmente você abre a MEI e recolhe, essas contribuições como MEI, elas são computadas para aposentadoria por idade, mas para aposentadoria por tempo de contribuição, elas não são válidas. Então, nem sempre veja que, poxa, mas como MEI paga menos, mas tem suas ressalvas, não vai contar para tudo, tá? João Barbieri, pedindo um 3.5 cálculo de um período de dezembro de 96 a 10 de 98. O INSS gerou a guia. Neste caso, quer dizer que o INSS vai aceitar esse tempo? João, pode ser que não aceite, tá? Minha sugestão, consulte com o advogado especialista para ter certeza antes de pagar essa guia, se vai ser computado, se vai contar para carência ou por tempo de contribuição, para que você precisa, se o cálculo do INSS está certo e se financeiramente falando vale a pena. Márcia, doutora, minha amiga nunca pagou INSS, pode se aposentar? Aposentar não, tá? A aposentadoria exige contribuição. Talvez ela possa receber um LOAS, né? Um benefício de prestação continuada, a pessoa idosa ou a pessoa com deficiência, mas também não é para todo mundo. Tem que comprovar que vive em condição de risco social, faz parte de família de baixa renda, tem renda familiar muito baixa, né? Não basta só querer o benefício assistencial. Ana Paula, INSS indeferiu a minha pensão por morte. Minha advogada colocou pela justiça. Será que vai demorar? Ana, converse com a sua advogada. É a melhor pessoa para te orientar sobre o tempo de demora desse processo. E por fim, João. Não, Raquel. Perdão. Doutora, estou com neoplasia maligna de mama. Entrei com auxílio-doença, mas tiro bloco modelo 15. Tenho direito ao auxílio, já tiro faz 12 anos. Raquel, não sei se eu entendi. Se é uma segurada rural? De todo modo, no caso de neoplasia maligna, que é câncer, é considerado uma doença grave, tá? Doença grave, você só precisa ter qualidade segurada, você não precisa da carência. É uma doença grave que dispensa o cumprimento da carência. Então, vale a pena consultar com o especialista para não perder nenhum direito, tá? Já está passando por uma situação tanto quanto delicada, né? Não ter ali um suporte de um benefício que você tem direito, torna as coisas ainda mais difíceis. E por fim, João, preciso para contar o tempo de contribuição. João, então realmente recomendo, tá? Passe por uma consulta com o especialista para entender se isso vai ser válido ou não. Já vi o INSS emitir guia e depois não aceitar, mesmo ele próprio tendo emitido a guia para pagamento. Então, não dá para arriscar de perder um dinheiro à toa, tá? Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui então. Agradeço a participação de todos nessa live.
Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, né? Aqui a gente tem o e-mail para contato aqui na tela. Caso tenham dúvidas, né, de casos concretos, casos específicos, que aqui na live a gente consegue tratar de dúvidas um pouco mais gerais e eu consigo até dar um alerta para vocês, né, de em que momento vocês têm que ter ali uma preocupação, porque pode vir a trazer um problema, pode vir a trazer um prejuízo e a última coisa que eu quero é que cada um de vocês tenham qualquer tipo de prejuízo. A ideia é que vocês tenham o melhor benefício, realmente consigam aí se beneficiar de uma vida inteira de trabalho, de muitos anos de contribuição, de uma expectativa que vocês têm para receber um benefício. Então, agradeço pela companhia de vocês e nos encontramos na próxima.